Olá, pessoal! No século XIX, nascia na Tailândia um par de gêmeos siameses chamados de Cheng e Eng Bunker. Eles eram unidos pela lateral do corpo e a família os vendeu para um circo itinerante nos Estados Unidos, onde eles passaram a se apresentar como aberrações de circo. Fizeram fama, ficaram ricos, compraram fazendas, escravos, casaram-se com mulheres diferentes e tiveram 21 filhos com essas mulheres. Joia? Como eram provenientes do Sião, ficaram conhecidos como gêmeos siameses e o nome é usado até hoje para denominar crianças que nascem unidas pela lateral, pela cabeça, pelo tórax, pelas costas e assim vai. Este é o assunto da aula de hoje. Está curioso para aprender mais sobre gêmeos? Vem comigo! Fala galera, sempre um prazer grande ter você por aqui. A gente vai hoje terminar o nosso módulo de aulas de desenvolvimento embrionário, mostrando para você como ocorre a formação de gêmeos. Lembra que, para assistir essa aula, tem que ter assistido as 5 aulas anteriores para não ficar boiando aqui. E também tem que ter deixado seu like, se inscrito no canal, mandado aqui a aula para os amigos para fortalecer o nosso projeto. Joia? Se você já fez tudo isso, vamos lá aprender sobre formação de gêmeos. Primeiro, o que são gêmeos? Gêmeos são irmãos nascidos de uma mesma gestação, beleza? Nós temos no reino animal 2 tipos de gêmeos diferentes, os monozigóticos e os dizigóticos. E são as diferenças entre esses 2 gêmeos que os vestibulares gostam de cobrar para vocês, né? Então a gente vai trabalhar aqui justamente as principais diferenças entre gêmeo mono e dizigótico no que diz respeito ao processo de desenvolvimento embrionário dessa galera. Joia? Então vamos começar aqui, pessoal, com gêmeos monozigóticos. Olha só, a palavra eu acho que já deixa muito bem claro, né? Mono significa um, zigótico significa zigoto. Então gêmeos monozigóticos são provenientes de um único zigoto. Joia? Tio Igor, explica melhor isso aí. Vamos lá. Olha só, durante o processo de fecundação, a gente vai ter um espermatozoide fecundando um ovócito secundário, e a fecundação vai dar origem a uma única célula depois chamada zigoto. Essa célula, que é o zigoto, ela se divide, se multiplica, passa por processos diferentes até formar o embrião, o feto e o neném. Joia? Os gêmeos univitelinos, eles são provenientes de um único zigoto, de uma única célula inicial. Por isso eles têm, galera, obrigatoriamente DNAs iguais. O Igor, gêmeos monozigóticos têm DNAs iguais? DNAs iguais. Ah, mas eles vão ser 100% igual? No quesito genético, sim. Mas é óbvio que podem ter características fenotípicas diferentes. O peso pode ser diferente, tá? O tom da pele, dependendo do local onde eles forem criados um num local onde tem muito sol, o outro num local onde faz um pouco mais de frio, o tom de pele pode ser alterado um pouquinho, ficar um pouco mais moreno, o outro um pouco mais claro, tá? Agora, personalidades serão completamente diferentes, isso aí é óbvio, cada ser humano tem a sua própria personalidade, até gêmeos siameses que nascem grudados e passam a vida inteira grudados, demonstram personalidades diferentes, tá? A impressão digital é única, todo ser humano tem a sua, joia? E a pigmentação da íris também. A cor do olho é óbvio que vai ser igual, mas o padrão de deposição de pigmento ele é único. Tanto que você, não sei se você tem costume de assistir a filmes de ação, de espionagem, você vê que bancos, cofres de segurança máxima, o que o cara coloca lá para abrir o cofre, perdão? Geralmente é digital ou a íris, tá? Então tá aí para você. Obrigatoriamente, galera, como o sexo, como o DNA é igual, o sexo também tem que ser igual. Como você ter gêmeos monozigóticos, um menino e uma menina. Tá? Tem que ser 2 meninos ou 2 meninas, DNA idêntico, sexo idêntico. Legal? Eles são conhecidos ainda como uni de vitelinos. Gêmeos idênticos também pode aparecer em prova, ou ainda um terceiro termo, que é o termo clones naturais. Joia? Tipo, clone mesmo, porque um tem DNA igual ao do outro, já que eles vieram de um único zigoto. Tá legal? Agora, vamos entender como é que eles são formados. Há 2 processos básicos de formação de um gêmeo. Tá? O zigoto, galera, assim que ele é formado, ele começa a se segmentar. Ele vai se dividindo, formando 2, 4, 8, 16, 64 e por aí vai. Tá? Células, no caso.
Quando ele chega no estágio aí de 16 células até mais ou menos 64, a gente passa a chamar esse zigoto de mórula, que está aparecendo aqui para vocês. Ó, tá? Pode ocorrer da mórula se dividir em duas massas celulares. Não é o normal. O normal é que essas células permaneçam unidas e formem um único neném. Tá? Agora, pode acontecer essa massa de células se separar, formando duas mórulas independentes. E aí, cada mórula, aqui no caso, vai dar origem a um gêmeo. Ó. A mórula de cima vai dar origem ao gêmeo 1, a mórula de baixo vai dar origem ao gêmeo 2. Tá? Cada uma dessas mórulas vai formar uma blástula, cada blástula vai se implantar lá no útero, formando um conjunto de anexos embrionários próprios e um embrião próprio também, um neném, um feto próprio. Então a gente vai ter, ao final deste processo, olha só, dentro do útero da mulher, gêmeos que têm placentas independentes, então é uma placenta para cada um, tá? Quando essa separação ocorrer durante o estágio de mórula, nós vamos ter gêmeos monozigóticos, cada um com a sua placenta, cada um com o seu âmnio, cada um com o seu cordão umbilical, cada um com o seu córeo. Eu vou mudar aqui, pegar o apontador laser, ó, repara que a placenta é essa região aqui em cima, tá? A gente está vendo duas placentas completamente separadas. Um cordão umbilical também para cada gêmeo. Essa região em azul clarinho é a bolsa amniótica, preenchida pelo líquido amniótico. Repare que cada gêmeo tem a sua. E essa linha cor-de-rosa aqui envolvendo todo o embriãozinho, todo o neném aí, todo o âmnio, é o córeo. Então a gente também vê um córeo para cada gêmeo, tá joia? E com isso aqui, a gente já quebra uma regra básica de prova. Muitas provas falam assim: gêmeos monozigóticos apresentam sempre uma única placenta. Se a gente olhar para esse exemplo aí, a gente já vê que não é verdade, tá? Gêmeos monozigóticos podem ter placentas separadas ou podem apresentar uma placenta cada um. Então tome cuidado que isso é uma pegadinha pronta de prova, tá? Gêmeos monozigóticos têm apenas uma placenta. Nem sempre. Estou te mostrando aí no exemplo. Show de bola? Agora, podem ser formados por um processo diferente. Vamos lá dar uma olhada. Repara que aqui a gente tem uma blástula agora, tá? A blástula, galera, ela tem dentro dela, ó, no interior dela, uma massa de células que a gente chama de embrioblasto, que vai dar origem a um embrião, e por fora, uma camada de células que a gente chama de trofoblasto. Essa camadinha aqui é o trofoblasto, que vai formar os anexos embrionários. Pode ocorrer dessa massa de células aqui dentro, ó, que é o embrioblasto, se dividir em duas ou em mais massas, tá? Vou te mostrar como é que vai ficar isso numa figura aí, ó. Olha só. Repara que agora eu separei aqui embaixo o embrioblasto em duas massas celulares diferentes, joia? E cada uma dessas massas celulares vai dar origem a um gêmeo. Ó, a massa do lado de cá vai dar origem a um gêmeo 1, a massa do lado de cá vai dar origem a um gêmeo 2. Esse é o tipo de caso mais frequente de formação de gêmeos monozigóticos, tá? Então, em matéria de gêmeos monozigóticos, a maioria é formada por uma separação do embrioblasto aqui. Tio Igor, o que vai rolar com esses gêmeos aí durante o seu processo de formação? Quantas placentas, quantos córios, quantos âmnios eles vão ter? Galerinha, nesse caso aqui, de separação do embrioblasto, varia muito, tá? A quantidade de placentas, de âmnios, de córios, vai variar bastante. Eu vou te mostrar aquilo que é o mais comum, mas eu queria que você tivesse um entendimento de que aqui é biologia, não é matemática, tá? Então toda a regra aqui dentro ela vai ter a sua exceção. Eu vou te mostrar o que é a regra, mas podem acontecer situações diferentes, ó. Vamos dar uma olhada no que é a regra. A regra é essa aqui. Quando a separação ocorrer durante o período de blástula, tá? Os embriões vão apresentar normalmente, usualmente, uma única placenta. Tá? Vamos formar uma placenta só aqui em cima. Um único córeo. Digo por que uma placenta só, por que um córeo só? Porque nós temos apenas um trofoblasto. Tá? Então esse único trofoblasto, ele condiciona normalmente a formação de uma única placenta e de um único córeo. Agora repara que âmnios serão diferentes. Ó, nós vamos ter dois âmnios, um âmnio para cada gêmeo, tá? E um cordão umbilical também para cada um. Então o normal é você ter placenta única, córeo único, dois âmnios e dois cordões umbilicais. Beleza? Agora lembra que tem exceção.
E aí pode rolar todas as situações que vocês estão vendo no quadradinho roxo aqui em cima. Uma placenta só, pode ter duas placentas, pode ter um córeo só, dois córeos, um âmino só, dois âminos, isso vai variando de acordo com as exceções, tá legal? Agora, a maior das exceções, obviamente, são gêmeos siameses. Gêmeos siameses acontecem até numa fase diferente. Mas como a gente está falando de gêmeo monozigótico, é importante que a gente cite para você aqui os gêmeos siameses, tá? Aí está aparecendo para você o Sheng e o Wang Bunker, que a gente falou no início da aula, ficaram famosíssimos aí com o circo itinerante, mas a gente tem hoje, na atualidade, gêmeas siamesas norte-americanas, Estados Unidos, ficaram famosas aí há pouco tempo, com programas de televisão, matérias na internet. Quem quiser pesquisar depois a vida delas, vale a pena, muito legal para você conhecer. É só você colocar na barrinha do Google assim, ó, gêmeas siamesas professoras. Elas são professoras do ensino fundamental, ganham um salário só, apesar de serem duas pessoas, e estão brigando para ganharem dois. Vale a pena dar uma lida na história delas, depois pesquisa aí, tá? Agora, um detalhe importante. Gêmeos monozigóticos, galera, ou univitelinos, tá? É a mesma coisa. Eles são formados por um processo que a gente chama aqui de poliembrionia. O Igor explica isso legal. O que seria uma poliembrionia? Você vai formar um único embrião, tá? Um único zigoto, uma única mórula, uma única blástula. Então, vai vir de um único embrião. E esse único embrião ele vai dar origem a vários. Então, você tem um embrião dando origem a vários. Por isso, o processo de poliembrionia. Tá? Na espécie humana, esse processo, óbvio, não é o comum. Mas em algumas espécies, como por exemplo no tatu, aí a gente está vendo uma fêmea de tatu canastra alimentando os seus filhotes. O tatu, galera, perdão, tatu galinha, tá? Falei canastra, mas não é o canastra, não, esse é o galinha. É uma fêmea de tatu galinha alimentando seus filhotinhos. No tatu, a poliembrionia é uma regra. A tatu fêmea, ela só libera um ovócito e quando fecundado dá origem a um zigoto. Porém, esse único zigoto aqui, ele pode se dividir formando 4 embriões, tá? Então, numa ninhada de tatu, é todo mundo gêmeo idêntico. Esses 4 filhotinhos que estão aparecendo aí, ó, são gêmeos idênticos. Ou são 4 machinhos, ou são 4 fêmeas, né? Mas todos idênticos, todos gêmeos univitelinos, porque no tatu a poliembrionia é a regra. Legal? Beleza? Falamos dos gêmeos monozigóticos, vamos dar uma olhada nos dizigóticos. Olha, galera, dizigóticos, de dois zigóticos, zigoto. Então, eles são formados por zigotos diferentes. Joia? Isso vai acontecer quando esses gêmeos vierem de zigotos diferentes. Tio Igor, explica melhor. A mulher, galera, ela pode apresentar um fenômeno chamado de poliovulação. O normal é que, ao ovular, a mulher libere um único ovócito secundário. Só que por disfunções hormonais, por disfunções genéticas, a mulher pode liberar mais de um ovócito, tá? Então, aqui no caso, repare que esta mulher que a gente está analisando, ela liberou 2 ovócitos diferentes, tá? Cada um desses ovócitos foi fecundado por um espermatozoide diferente, gerando 2 zigotos geneticamente diferentes. Joia? Então, esses gêmeos aqui, dizigóticos, eles não vão ter o mesmo DNA. Eles vão ter DNAs diferentes, porque vieram de zigotos diferentes. Podem ter o mesmo sexo ou não. Tá? Como tem DNAs diferentes aqui, o sexo igual não é obrigatório no caso aqui. Tá? Podem ser 2 meninos, 2 meninas ou um casalzinho. O lance é o seguinte, eles são conhecidos em prova como bivitelinos, bi de 2, tá? Não idênticos ou ainda como fraternos, tá? É o nome que a gente dá para esses gêmeos aqui em prova. Agora, o lance é, olha só, à medida que esse processo for rolando, tá? Nós vamos formar 2 mórulas diferentes, 2 blástulas diferentes, e aí ao final do processo, galerinha, a gente vai ter isso aqui. Nós vamos ter uma situação muito parecida com o que a gente viu lá em gêmeos monozigóticos com a separação no estágio de mórula, tá? A gente vai ter aqui nos dizigóticos ou bivitelinos, olha só, placentas independentes, âminos independentes, córeos independentes, cordões umbilicais independentes, tá? Tranquilo? Então, tomar cuidado com esse detalhe em prova. Nem sempre, quando você tem placentas separadas, você tem gêmeos dizigóticos. Lembra que os monozigóticos
também podem apresentar placentas separadas, tá? Tomem cuidado com isso. Galeritia, o termo que a gente usa, tá, para essa liberação de mais de um ovócito pela mulher é o termo poliovulação. Meninas que fazem tratamento para engravidar podem poliovular, tá? Elas podem liberar mais de um ovócito. Os medicamentos aí para esse tipo de tratamento, né? Ele acaba causando na mulher ou podendo levar a mulher a ter uma poliovulação. Agora, o mais legal aqui é que a mulher, quando poliovula, ela pode engravidar de 2 homens. E você tá de sacanagem. Não tô não, tem um caso famoso aí que rola na internet, tá. Aqui no Brasil ficou famoso num programa de auditório, que é o programa do Ratinho, em que a mulher poliovulou, transou com um homem um dia ou na manhã de um dia, não sei, e transou com outro à noite ou na noite do outro dia, e cada um desses homens fecundou um ovócito dela. E quando as crianças nasceram, né, a mulher pediu o exame de DNA deu que um era filho do primeiro homem, o outro era filho do segundo homem. Um caso polêmico, né, gerou aqui uma alta série de notícias, repercussão na internet. Na época, vale a pena você dar uma futicada aí para ver se você acha o caso também. Tá legal? E fica aqui para você a nossa aula sobre formação de gêmeos. Espero que você tenha gostado, curtido, entendido. Grande beijo para você e até a próxima.